Espera aí que eu me antecipei aqui de volta e agora com as doutoras Flávia e Grace aqui, e a gente vai fazer um bate-papo sobre também, né, sobre o Dia Nacional da Obesidade. Deixa eu só transferir aqui umas fotos, transferir. André, te mandei umas fotos aí, assim que estiver pronto você me avisa, né? E é um papo muito interessante, porque em se tratando de saúde, a Grace eu não sei, mas a Grace também tem especialista igual você em saúde? Isso. Então, vamos embora, que agora que eu estou abrindo aqui. Em se tratando de saúde, elas sabem tudo e a gente tem falado aqui de temas muito importantes. E eu conheço pelo menos uma pessoa que, ouvindo o nosso programa, tomou um caminho e conseguiu resolver o problema. Obesidade. Bom dia, Flávia. Bom dia, Grace. Obrigado pela participação de vocês. Bom dia, Hélio. Vamos começar a falar de obesidade? Pode ser? Bom dia, Hélio. Do dia 11. Hoje, na verdade, é Dia Internacional e Dia Nacional de Combate à Obesidade. E a obesidade, as pessoas acham... Oi? Tá pra cima. Não, tá pra cima. Tá pra cima. André? Tá me ouvindo? Então, a gente fala, o Hélio, da obesidade e muitas vezes as pessoas acham que é descaso, que é aquela pessoa que engorda e é preguiça e não consegue emagrecer e não faz um exercício ou não se alimenta bem, mas obesidade é doença. Hoje morre mais gente com obesidade no mundo do que de desnutrição. Então, é uma doença que traz consigo outras muitas doenças, que é a questão do diabetes, das doenças cardíacas, das doenças vasculares. Então, esse dia, a gente fala nesse dia, e não é um dia para comemoração, mas para a gente lembrar que a obesidade é uma doença, que ela precisa ser tratada, que hoje existem núcleos especializados neste tratamento, e eu e a Grace, né, a gente tem a especialização em direito médico, como você sabe. A doutora Graciele Garcês, ela faz parte da comissão da OAB de Direito Médico e também da comissão do Estado do Rio de Janeiro, da ABA, junto comigo. E a gente tenta trazer um pouquinho dessa informação hoje aqui, porque as pessoas não sabem que podem recorrer ao serviço público, que podem recorrer ao plano de saúde para tratar a doença que é a obesidade. E você é especialista, Grace, em pacientes bariátricos, né? Sim. E é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida. Exatamente. Eu quero fazer uma bariátrica porque eu preciso, sem nem saber se pode, se não pode. Que existe também um padrão, não é qualquer um que pode fazer. É acima de quantos quilos? Sim, então, a avaliação para o paciente com apto à bariátrica, ela é feita um cálculo pelo IMC do paciente, que tem que ser de 35 com comorbidade, ou seja, ter 35 no cálculo de peso versus altura, tem que dar um IMC de 35. 35 quilos? Não, 35 de IMC. Explica. Que é a... doutora, você pega a altura do paciente com o peso do paciente e você faz um cálculo para verificar qual é o IMC dele, que é o índice de massa corporal. Isso. E aí, dependendo desse IMC, ele é elegível ou não à cirurgia bariátrica. Exatamente. E com 35 com comorbidade, ou seja, 35 de IMC mais hipertensão, diabetes, para ter o direito de fazer a bariátrica, tanto pelo SUS quanto pelo plano de saúde. E acima de 49 não precisa ter comorbidade. Já é considerado obeso mórbido, já apto à cirurgia, sem precisar ter nenhuma outra doença que complemente. Então, o plano de saúde e o SUS, eles fazem essa avaliação para o paciente apto à bariátrica. E também é importante falar que esses pacientes, eles têm todo o direito de um tratamento pós-bariátrico, que muitos desconhecem.
Mas quando se tem uma perda de peso ponderal considerável, eles também têm direito às cirurgias reparadoras, tanto pelo SUS Certo. quanto pelo plano de saúde. Que é tirar o excesso de pele. Sim, o excesso de pele. E, inclusive, agora, recentemente, no dia 13 do mês passado, de setembro, foi julgado um recurso repetitivo que já estava em instâncias superiores, versando sobre essa questão das cirurgias reparadoras, que isso era uma discussão muito ampla entre os planos de saúde. O que cobre, o que não cobre, o que estava no rol da ANS, o que não estava. Então, exemplo, a abdominoplastia está no rol da ANS. Tinha que cobrir a cirurgia, o plano de saúde, mas entravam outras cirurgias também, porque sabemos que a sobra de pele não é só abdominal. Pode existir sobra de pele nas pernas, nos braços. Então, ficou essa discussão. O que o plano cobre, o que o plano não cobre, o que tem que realmente ser feito. E, de tanto chegarem esses recursos no tribunal, viraram os recursos repetitivos e foi feito agora um julgamento único que já está pacificado em âmbito de instância superior, que todas as cirurgias indicadas pelo cirurgião plástico devem ser cobertas 100% pelo plano de saúde, sejam elas quais forem. E atendimento psicológico também? Sim, atendimento psicológico, nutricional, tudo que envolve o tratamento multidisciplinar, que é de suma importância, não só pré-operatório, mas também no pós-operatório. O que a gente fala, Hélio, é que assim, quando você vai fazer um tratamento, você recorre a vários profissionais. Então, essa avaliação para o paciente obeso, elegível ou não à cirurgia bariátrica, ela é feita por uma equipe multidisciplinar. Então, hoje nós temos um núcleo de cirurgia bariátrica em Teresópolis, no HCT. Já existiam médicos na cidade que fazem esse acompanhamento. Então, assim, para que o paciente seja elegível a um procedimento bariátrico, ele passa por uma endocrinologista, ele passa por um nutricionista, ele passa pelo cirurgião, para que seja feita uma avaliação. Então, assim, o que tem como referência? Que esse paciente esteja em tratamento há pelo menos 2 anos e não tenha conseguido perder peso. Isso é uma característica para que ele seja elegível. Outra questão é a comorbidade, se ele tem doenças associadas. Eu, por exemplo, sou paciente bariátrica. Eu fiz a cirurgia bariátrica em 2015. Na ocasião, eu não tinha peso para fazer a cirurgia bariátrica, então meu IMC não era de obesidade mórbida, mas por conta do meu histórico familiar e da minha condição na época, eu era elegível à cirurgia por conta das comorbidades. Então, eu tinha um problema de insuficiência vascular, eu estava pré-diabética, fazendo resistência insulínica, tinha uma indicação cardiológica para fazer o procedimento e passei por esse procedimento em 2015. Então, cada paciente ele precisa ser avaliado de forma individual. E seja pelo SUS ou pelo plano de saúde, quando a gente fala em tratamento, a gente sempre tem que pensar que o tratamento ele é integral. Ele precisa ser um tratamento completo. Então, não é simplesmente você ir a um cirurgião, fazer a cirurgia bariátrica, que existem algumas formas, né? Existe a cirurgia sleeve, existe a cirurgia bypass. Uma faz um corte do estômago e intestino, a outra apenas do estômago, algumas fazem por grampo, outras não. Então, quem vai decidir isso não é o paciente, é o médico e aquela equipe multidisciplinar de como deve ser o atendimento a cada paciente. Por isso, ele é individualizado, tanto com o nutricionista, com o psicólogo, com o endocrinologista, com o nutricionista e para a cirurgia pós-bariátrica, a mesma coisa. Essa questão que a Grace colocou agora, do julgamento do recurso repetitivo, por quê? Quando a gente fala em cirurgia reparadora, os planos e o SUS associavam essa cirurgia a uma parte estética,
Claro que existe uma estética em você tirar uma sobra de pele, mas a gente precisa saber que essa sobra de pele, muitas vezes, impede a pessoa de ter uma vida normal, de fazer exercício físico, Sim. porque ela tem uma pele ali sobre a barriga, ou nos braços, ou nas pernas, ou no próprio seio. Esse excesso de pele pode causar escaras, porque ele junta ali suor, secreção. Então, isso pode levá-lo a ter outras doenças associadas a essa sobra de pele. Então, quando a gente fala do tratamento para a obesidade, ele precisa ser integral. Por isso, o julgamento do recurso repetitivo entendeu que as cirurgias reparadoras pós-bariátricas, elas fazem parte do tratamento, que deve ser integral. Algumas pessoas vão precisar da cirurgia reparadora, outras não. Não significa que eu, por exemplo, não fiz cirurgia reparadora. Então, existem pessoas que perdem 40 quilos, 80 quilos, e aí ficam com um excesso de pele, ou ficam até com alguma deformidade, que é necessário fazer essa cirurgia, por indicação sempre do médico. Isso não é uma decisão do paciente, falar, olha, eu quero colocar um implante mamário, ou eu quero fazer uma abdominoplastia. Não, isso é uma avaliação de um corpo clínico, sempre por indicação médica. E o que eu quero que o pessoal entenda, e eu já falei isso em outras vezes que a Flávia esteve aqui, é que você tem direitos sim, mas aí tem que buscar advogado, você tem que ter um advogado sempre te auxiliando, porque não tem jeito, senão você não acelera o processo. E Grace, um especialista, né? Especialista. Porque, assim, tem que ser um advogado especialista no assunto. A Grace até vai falar disso também, mas como a gente sempre fala, né? Se você tem um problema trabalhista, procure um advogado trabalhista. Se você tem um problema criminal, procure um criminalista. Previdenciário. Não que o colega advogado de outra área não vá saber atuar naquele caso. Mas como a gente acaba tendo uma prática diária, talvez o resultado que a gente vai obter vai ser mais rápido. Sim. A gente já tem ali as decisões que estão girando no âmbito desse assunto, então facilita bastante. Eu te perguntei sobre o psicólogo, Grace, que eu tenho um amigo muito querido, em que passou por uma cirurgia agora, não é bariátrica, mas é como se fosse, porque ele perdeu 80% do estômago e tirou o esôfago. Então, é como se fosse uma bariátrica. E ele precisou de um tratamento psicológico. Então, Sim. Eu entendo que a pessoa que faz uma bariátrica também precisa, porque eu tenho como experiência, ele olha a comida, dá vontade na mente de comer, mas ele sabe que ele não consegue comer. Então, Exatamente. isso só um psicólogo vai cuidar. Exatamente, porque o que ocorre... E tem direito. A obesidade, ela é uma doença, e por mais que ela tenha o tratamento, que em última instância é a cirurgia bariátrica, você permanece com aquela doença a vida toda. Então, a qualquer momento, você pode ter uma recidiva. E até mesmo para evitar que isso ocorra, é de suma importância que você faça um tratamento psicológico, porque passa-se toda uma transformação na sua cabeça em relação à comida, a você lidar com essa compulsão alimentar, porque muitas das vezes as pessoas acham que as pessoas engordam porque comem muito, ou comem muita besteira, ou comem à toa. Não, ela está simplesmente transferindo emoções para a comida, através de uma compulsão alimentar. Então, é importante que seja tratado, sim, principalmente a questão psicológica, porque a cabeça tem que estar em conexão com o corpo para que haja o sucesso até mesmo da pós-bariátrica. E a gente vê também, Hélio, que assim, não é incomum, existe uma recidiva importante. Então, assim, quase 80% dos pacientes têm um reganho de peso. E esse reganho de peso, às vezes, é até maior do que era o peso anterior. Muitos pacientes bariátricos, eles acabam ficando alcoólatras. Muitos pacientes bariátricos acabam substituindo essa compulsão alimentar por outras compulsões, que ficam compulsivos em compras,
ou ficam compulsivos na bebida, ou substituem aquela questão alimentar por outras coisas. Então, esse tratamento psicológico, ele é necessário. E quando eu falo da bebida, por exemplo, para o paciente bariátrico, a absorção de vitamina, a absorção do álcool, a absorção da comida, ela é completamente diferente do que é para uma pessoa que não fez a cirurgia bariátrica. Então, assim, a gente tem sempre que fazer uma reposição, é necessário que se faça um acompanhamento. Então, foi o que a Grace falou, como é uma doença que ela não tem cura. Então, você vai estar sempre em tratamento. Fazer a cirurgia bariátrica não significa que você está curado da obesidade. Significa que você tratou aquela situação do peso e que você necessita de um acompanhamento permanente. A gente conhece casos de muitas pessoas que voltam a engordar tudo outra vez, né? Sim, eu conheço casos. O Jaime está aqui comigo. Bom dia, Hélio. Só passando para dizer que a Feirinha do Alto começa a partir de amanhã. Por causa do feriado, a Feirinha do Alto funcionando já a partir de amanhã. Me dá um comercial muito rapidinho, meu último bloco de comercial, já vou para a reta final do programa e as doutoras vão falar para a gente sobre um livro em que elas estão lançando, que participaram, e a gente volta já. 1 minuto.